Que nossos corações estejam na tua presença, Senhor. Que agradecemos por essa oportunidade, esse Shabbat, esse culto. Ministra a cada um que está aqui, Senhor. Traz a tua luz, Pai, sobre a escuridão de cada um, Senhor. Que a gente, nesse dia, Pai, nesse momento, Pai, possa estar com os ouvidos abertos a receber a tua palavra, Senhor. Que tudo que saia desse altar, Senhor, venha direto de ti, Pai. Te agradecemos, Pai, por mais um Shabbat, Senhor. Nesse momento, Pai, encerramos o Shabbat. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que separa o santo do profano, que separa as luzes da treva, que separa Israel dos demais povos, que separa o sétimo dia dos demais dias, Senhor. Bendito és tu, Senhor, que separa o santo do profano, Senhor. Agora cumprimente o sermão do lado com Shabbat Zahor. Shabbat Zahor. Você sabe o que significa isso? Shabbat Zahor? Shabbat da memória. Shabbat da memória. Sabe, esse Shabbat é um Shabbat especial. Esse Shabbat Zahor, é sempre um Shabbat anterior à festa do Purim. Por isso que se chama Shabbat da memória. Gabriel, coloca para nós lá Deuteronômio 25, 17 ao 19. Tá todo mundo bem, gente? Shabbat Shalom, Shabbat Zahor a todos. Vamos se alinhando, vamos acalmando as almas. Então, da onde que sai o Shabbat Zahor? Vamos lá, Deuteronômio 25, do 17 ao 19. Lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, atacaram todos os que estavam atrasados. Não tiveram o menor temor por Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês descanso de todos os inimigos ao seu redor na terra que Ele lhes dá, para dela tomarem posse como herança. Vocês deverão apagar a memória de Amaleque debaixo do céu. Não se esqueçam. Por isso que esse Shabbat é Shabbat Zoar, a memória. Que isso fique nas nossas memórias, que a gente lembre disso e que a gente já vá se preparando para a festa de Purim. Vou estar chamando as crianças. Hoje a gente tem 2 salinhas. Ô pastora, 3 salinhas? Tá bom, que maravilha, né? 3 anos. Tá bom, pastor. Amém. Então nós temos 2 salinhas de 0 a 3 anos, né? É isso? 0 a 3? Isso. E as demais? A gente vai estar orando, abençoando as crianças e os professores, né? Vamos orar. Ó, lá vem mais um pequenininho, que bênção. Aqui. Ajuda ele, deixa eu parar. Senhor, te abençoamos, Pai. Pedimos que a tua bênção, a tua proteção esteja sobre a vida de cada um pequenino que está aqui, Senhor. Que eles possam receber a tua porção, Pai, e inclinar o coração para a vontade do Eterno. Que assim seja sobre a vida de cada um que está aqui, Pai. Abençoamos a vida dos professores, Pai. Traga sabedoria, Pai, que eles possam ensinar com amor, Pai, e com misericórdia. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Vamos lá, crianças. Glória a Deus. Amém, irmãos?
Vocês estão felizes nessa noite, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês nessa noite. Estamos colocando agora alguns no fogo para dirigir culto. E está sendo uma bênção, né? Que brahá, que bênção. Gente, que alegria nessa noite podemos compartilhar a palavra do Eterno sobre a vida de cada um de vocês, sobre a nossa vida. E hoje nós temos dois temas muito especiais, a porção a qual nós estudamos durante a semana e principalmente também falarmos sobre a festa de Purim, a festa da sorte, aquilo que nós já estamos ministrando para você desde a cabeça do mês, quando nós falamos para você que esse é o mês onde Deus muda a nossa sorte, onde Ele muda o teu estado, onde Ele muda o teu ser. Aquele que está triste vai ficar alegre, aquele que está desanimado vai ficar animado. Deus tem o poder para fazer isso e esse é o mês, essa é a festa ao qual nós celebramos e fazemos. Assim como o Alexandre falou, né? Quando nós, uma semana antes da festa de Purim, a gente comemora então e fala sobre essa festa, né? Então é uma lembrança daquilo que Deus vai fazer de uma transformação na sua vida, e se você crer, diga amém. Amém. Deus tem algo especial para você. Deus tem algo para mudar e transformar nas nossas vidas todos os dias. Mas a festa de Purim é uma festa onde Ele muda a nossa sorte. Ele muda a nossa situação, Ele muda às vezes a situação financeira, às vezes Ele muda de trabalho, às vezes Ele muda de casa, às vezes Ele muda de estado. É um momento de transição, é um momento de mudança, é um momento muito importante. Essa festa é uma comemoração anual que nós realizamos, porque seguimos então aquilo que a Bíblia fala para a gente seguir. E essa porção ela vai estar em cima do livro de Esther. Talvez você já passou por tantos livros da Bíblia e talvez não reparou no livro de Esther, ou não deu tanta atenção, e ela tem tudo a ver com hoje, com o que nós vamos falar. O livro de Esther, ela tem algo diferenciado dos outros livros de Deus, aonde que o livro de Esther é o único livro aonde você não vê o nome de Deus, o nome de Yeshua, o nome de Adonai, o nome Yud-Heh-Vav-Heh, o nome do Eterno escrito na palavra de Deus. Você vai pegar esse livro inteiro e você vai ver a ação de Deus por detrás das escrituras, por detrás da história. É quando Deus vai ficar por detrás. Isso você vai compreender quando nós entrarmos na história de Purim. E hoje é muito importante, por quê? Porque sexta-feira que vem, repita comigo, sexta-feira, você tem um compromisso com a igreja. Você tem que comemorar a festa do Purim. E nós vamos fazer um jantar aqui na igreja, depois nós vamos dar os recados disso para você, onde a gente vai fazer uma festa, onde que a gente vai se fantasiar, onde que a gente vai celebrar. E então naquele dia, o que nós fizemos no dia da festa? Somente decretos sobre a sua vida. Somente novos decretos sobre você. Escutamos muito pela igreja, vamos revogar o decreto, vamos fazer isso, mas um decreto por um rei não pode ser revogado. Na história de Esther nós vamos compreender isso, que quando Deus dá um decreto sobre algo, não poderia ser revogado aquele decreto, mas poderia fazer um outro decreto sobre isso. Então, na sexta-feira que vem, um dia muito importante para mim e para você, para que possamos decretar novos decretos sobre as nossas vidas. Talvez a mudança que você precisa é o decreto ao qual você precisa estabelecer no dia dessa festa, no dia desse encontro, no dia dessa comemoração. Onde o Eterno pode, então, quando você decretar, Ele pode abalizar o decreto sobre a sua vida e você pode fazer algo novo, alguma coisa nova na sua vida. Eu quero também, antes de começar a ministrar, dizer para todas as mulheres, parabéns para vocês. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Nós não somos muito de comemorar Dia Internacional da Mulher, nós não somos muito de comemorar Dia das Mães, Dia dos Pais, porque nós entendemos que a Bíblia já nos ensina sobre isso, e a mulher não tem um dia, todos os dias ela brilha, todos os dias ela é importante para a sua casa, todos os dias ela é importante para o seu marido. E a pergunta não é se hoje você está feliz, a pergunta é se você é sempre feliz sendo essa mulher. Bota para mim lá, filho, Provérbios 31, versículo 10, que fala de uma mulher virtuosa. A palavra de Deus vai dizer assim, uma mulher de valor
Feliz é quem a encontrar. Então, um homem que encontra uma mulher de valor, ele é muito feliz, muito alegre. Eu sempre digo para as pessoas que a mulher, ela tem o poder de exaltar, de elevar, de transformar um homem ao sucesso, como derrubá-lo. Está na mão de vocês, mulheres, como esteio, como base, como estrutura, para que o cabeça ele possa se movimentar e dar direção. Mas se você for uma estrutura fraca, se você for uma mulher rixosa, essa estrutura vai ser destruída. Mas quando a mulher ela é de valor, feliz é quem a encontrará. É muito mais valiosa do que rubis, é muito mais valiosa do que um presente, é muito mais valiosa do que o dinheiro, é muito mais valiosa do que o sucesso. Eu sempre brinco com a minha esposa e louvo a vida dela por ela ser uma mulher virtuosa, porque eu sempre digo para ela, no final de tudo só vai sobrar eu e você, dois velhinhos cacá, sentados na beira da praia, aleluia, só aconselhando até os 120 anos de idade, um olhando para o outro, só nós dois. Eu digo, gente, isso tem que ser uma mulher virtuosa, porque, olha, tu querer ficar 24 horas com aquela mulher na beira da praia não vai ser fácil, se ela não for uma mulher virtuosa. Então você, mulher, parabéns, porque eu creio que aqui nós temos mulheres virtuosas dentro dessa igreja. Você que é uma mulher alegre, uma mulher feliz e que faz a diferença na vida do seu esposo. Eu posso dizer isso para você, que a minha esposa, ela faz a diferença na minha vida, e por isso eu digo para vocês de carteirinha que ela é uma mulher virtuosa. Então parabéns para você, mulher, por esse dia internacional sobre a sua vida, e que todos os dias você possa ser essa mulher feliz, alegre e virtuosa. Amém? Amém. Glória a Deus. Êxodo capítulo 28, versículo 1 ao versículo 4, e eu quero entrar na ministração com você. Chame seu irmão Arão e separe dentre os israelitas. Repita comigo, separe. E também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas, repita comigo, vestes sagradas, que lhe confiram dignidade e honra. Digam a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, que me sirva como sacerdote. São essas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante, um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como um sacerdote. Eles farão essas vestes sagradas. Eu quero falar um pouquinho nessa noite, no início dessa ministração, antes de nós falarmos sobre pur. Eu quero falar com você sobre as vestimentas. As vestimentas de Deus, aquilo que Paulo trouxe para nossas vidas, aquilo que ele vai dizer lá em Efésios 6, que ele vai dizer a armadura de Deus. Nós vamos ver a armadura celestial, mas o que você precisa entender primeiramente é como que isso surgiu. Nós entendemos que Moisés, quando ele sobe ao monte, então ele fica 40 dias e 40 noites, conversando com Deus, Deus leva ele até o sétimo céu, e lá então ele conhece um lugar chamado Tabernáculo Celestial, aonde Deus mostra para ele todos os componentes do tabernáculo, todas as divisões do tabernáculo, e principalmente as vestes sacerdotais, as vestes ao qual você pode se achegar. E diante disso ele volta então e Deus diz: faça tudo conforme eu lhe mostrei. As mesmas medidas, as mesmas cores, os mesmos jeitos para fazer. E dentro disso tudo nós falamos semana passada sobre os 3 altares dentro do tabernáculo, as 3 divisões, os 3 níveis de crescimento espiritual, os 3 níveis de um crente dentro de um tabernáculo, os 3 níveis onde você encontra Jesus em todos os utensílios do tabernáculo, e principalmente você vai encontrar Jesus então nas vestimentas. As vestimentas são importantes, lógico que a gente vai pegar talvez muitas igrejas como doutrina e dizer: não, mas eu estou falando de você vir de calça social para a igreja. Não, eu estou falando se você veste
veste uma gravata, eu estou falando para você que, não, porque você tem barba, você não pode. Não são dessas vestimentas, não são da doutrina do homem que eu estou falando para você nessa noite, mas sim de uma doutrina de Deus, aonde ele diz que para se achegar no lugar mais santo, uma separação, ele diz: separe Arão, separe os seus filhos, e dessa linhagem será uma linhagem sacerdotal, aonde ele é separado, consagrado, e para que ele possa chegar no lugar santíssimo, o santo dos santos, o lugar mais santo, onde a glória de Deus se estabelecia, ele precisava de uma vestimenta especial, aonde ele poderia entrar nessa santidade. A vestimenta não o tornava santo, mas as vestimentas davam a oportunidade dele ser separado, dele ser consagrado e dele chegar a um lugar. E diante disso, então, nós vamos ter várias doutrinas, e eu quero estabelecer para você hoje algo que está na palavra de Deus, algo que o Eterno trouxe desde quando Moisés olhou no tabernáculo e viu realmente as vestes celestiais. As vestes ao qual nós vamos precisar para chegar diante de Deus após a nossa ida ou a volta de Cristo. O que nós precisamos, como que nós vamos chegar e qual que é o exemplo de Cristo disso sobre as nossas vidas. Nós vamos entender também que é uma separação, e você está aqui nessa noite porque você foi separado por Deus para estar aqui. Você foi separado por Deus para chegar num lugar mais santo, num lugar mais próximo, num lugar onde Ele quer manifestar a glória dEle, o poder dEle, a intimidade dEle contigo. E se nós não entendermos, nós vamos entender uma veste romana sobre nós. Se nós não entendermos a verdadeira santidade, se nós não entendemos a verdadeira vestimenta, nós vamos estar sendo enganados aos nossos olhos através de uma roupa romana de um soldado, aonde que você vai entender que quando ele vai falar, Paulo vai trazer, ele não está trazendo para eles uma roupa romana, mas ele está dentro de uma roupa romana mostrando algo sacerdotal que foi visto no céu, para nós podermos chegar. E eu sempre brinco com todos, eu digo: olha, não é porque o santo dos santos, o véu foi rasgado, que você pode entrar lá dentro de qualquer maneira. Não é porque o véu foi rasgado que você pode chegar de qualquer maneira dentro daquele lugar, porque aquele lugar ainda continua santo. Continua sendo estabelecido por Deus um lugar de santidade, num lugar que você tem uma vestimenta para entrar, num lugar onde você precisa ter jejum, oração, aonde no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, o homem, o sumo sacerdote, ele só poderia chegar uma vez por ano nesse lugar. Uma vez por ano ele poderia entrar e fazer então expiação pelo pecado daquele povo, e ele entrava. E as vestes dele tinham vários simbolismos, vários significados, e principalmente um dos maiores significados que tinha eram os sinos na orla, aonde ele chegava, ele andava e o sino tocava, e aonde a presença se manifestava, e enquanto ele estava com o incensário, enquanto ele estava fazendo a expiação pelo pecado, jogando sangue sobre a arca, naquele momento o sino ficava tocando e todos sabiam, com uma corda na cintura daquele sacerdote, dizendo: ele está lá dentro com Deus. E dizem os sábios que se parasse o sino de tocar nas vestes dele, é porque Deus teria fulminado aquela pessoa imediatamente, e eles teriam que puxar, e por isso a corda, porque ninguém poderia entrar no santo do santo, a não ser uma pessoa separada por Deus, consagrada para Deus, com as vestes próprias para poder chegar diante da glória de Deus. Então as suas orações estavam lá dentro, e ele estava orando justamente pelo pecado do povo, fazendo expiação para o perdão de uma nação, por um perdão de cada indivíduo daquele ano, para poderem então Deus dizer: olha, eu faço uma aliança, renovo a minha aliança com vocês, e o perdoo novamente, perdoa os seus pecados. Só que hoje nós entendemos, e muitas igrejas vão entender, que nós podemos entrar no Santo dos Santos como nós queremos, entrar no Santo dos Santos de qualquer maneira. E deixa eu falar uma coisa para você: existiam 3 áreas: o pátio, que era o átrio, aí você tinha um lugar santo, e depois você tinha um lugar santíssimo, um lugar onde ficava a arca de Deus. No pátio todos poderiam se achegar.
quando nós íamos para o santo lugar, somente os sacerdotes e o sumo sacerdote poderiam entrar. Uma elevação espiritual maior, um nível maior de elevação. Quando ia para o santo do santo, somente então o sumo sacerdote poderia entrar. E talvez, então só talvez, uma frase que nós usamos muito possa fazer sentido nessa noite para você. Quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu serei cobrado pelo próprio Eterno sobre aquilo que eu estou buscando. Quanto mais eu oro, mais eu serei cobrado. Quanto mais eu jejuo, mais eu serei cobrado. Quanto mais eu me separo, mais eu serei cobrado. Porque é o Eterno que quer se manifestar sobre você. É o próprio Deus que quer se apresentar para você, em termos de glória, em termos de unção, em termos de dons nas nossas vidas. É Ele que quer simplesmente se apresentar para mim e para você. Então, quanto mais nós buscarmos, mais seremos cobrados. Maior será a exigência, e não é como a gente pensa: ah, não, eu estou mais acostumado, agora eu já estou 20 anos na igreja, eu já sei abrir culto, eu já sei pregar, eu já orei, já expulsei demônio, eu já fiz isso. Não é disso que ele está falando. Ele está dizendo que quanto mais você buscar, mais difícil será para nós. Quanto mais eu conhecer a palavra, mais eu tenho que obedecer a palavra. Quanto mais eu compreender os mandamentos, mais eu preciso praticar aqueles mandamentos, porque não são mais ignorância na minha vida, agora são certeza de palavras eternas, que me julgam, que me balizam, que mostram se eu me dirigir para a direita ou para a esquerda. No tempo da ignorância, diz Jesus, que no tempo da ignorância, na morte da sua cruz, a ignorância ele deixa passar. Mas no tempo do conhecimento, no tempo ao qual você agora aprende, a responsabilidade mudou. Não é mais a morte só sacrificial de Jesus para a sua salvação, mas a sua responsabilidade de obedecer e ser julgado pela própria palavra de Deus que você aprendeu, pelaquela direção que você teve. Então nós entendemos que quanto mais é dado, mais será cobrado. E isso deveria nos preocupar em temor ao Senhor. Que quanto mais tempo nós conhecemos a Ele, mais seremos exigidos dEle. Quanto mais nós andamos com Ele, mais estreito será o caminho com Ele, mas também os benefícios são maiores. O nível é maior. E entenda que quando eu chego no pátio, todos os pecadores poderiam chegar até no pátio para fazer sacrifício. É um nível ao qual todos nós conseguimos entrar, é um nível que todos nós podemos vir, porque é um nível que todos nós temos o direito de conhecermos Jesus Cristo como nosso único Salvador. E Ele vai morrer por mim e por você, fazendo uma justificação, fazendo agora a possibilidade de você chegar diante de Deus como filho de Deus. Mas agora você decide, na sua caminhada, se você vai querer ser separado ou não ser separado. Porque se você decidir ser separado a servir ao Eterno, existe um padrão, existe um modelo, existe um mandamento, existem regras de conduta chamada Jesus Cristo, palavra de Deus sobre as nossas vidas. E a partir desse momento agora, então, quanto mais eu sei, mais serei cobrado. Eu não serei mais julgado pela ignorância, mas serei julgado pela certeza dos meus erros. Eu não serei mais lá ingênuo e dizer: eu não sabia. Não, você sabia porque você aprendeu sobre isso. Mas existe ainda então um terceiro nível, um nível maior, um nível mais alto, porque existe o segundo nível, o nível do serviço, que é o do sacerdote, onde o sacerdote servia, onde o sacerdote poderia chegar então até o candelabro, até o Espírito de Deus, ele poderia ir até o pão da presença, ele poderia ir até o incensário e trocar as cinzas e ali botar mais incenso, para que subisse como um incenso suave à narina do Eterno. Até no segundo nível, talvez eu e você já chegamos. Até o segundo nível nós já entramos na igreja e agora nós estamos servindo a casa do Senhor. Estamos falando da palavra de Deus para todas as pessoas que andam ali fora, aonde cruzam o nosso caminho. Nós falamos do amor do Eterno, falamos do amor de Deus, falamos que Deus tem um propósito na vida daquela pessoa, que ela não é uma pessoa à toa, Deus tem algo especial para cada um de nós. Mas talvez ficamos só nisso. Mas quando nós buscamos então a conhecer, a buscar cada vez mais a Cristo, a buscar cada vez mais a face de Cristo, a buscar cada vez mais a vestimenta de Cristo,
a identidade de Cristo, o caráter de Cristo, o modelo de Cristo, então nós entramos no terceiro nível. E agora não é esse nível você que busca, é o nível ao qual Deus te encontra. É quando Deus agora ele vem sobre você para querer se apresentar para você. É Ele que agora tem o prazer de ter a comunicação contigo. Ele está dizendo, cara, você conseguiu chegar num lugar que poucos conseguem. O lugar do pecador todo mundo chega. O lugar do arrependimento todo mundo chega. O lugar de pedir perdão e aceitar Cristo todo mundo consegue chegar. Esse lugar é o pátio, é o átrio. O lugar de servir são poucas pessoas que querem. O lugar de servir é o evangelho verdadeiro, o lugar de servir é a igreja onde você congrega, o lugar de você servir bem na empresa que você trabalha, fazer com excelência tudo que você faz, ter caráter, não roubar, não enganar, não ser um explorador, não ser um enganador, não ser um caluniador, não ser um lachão rará, falar uma língua maldizente a todos os lados. Esse é o segundo nível. Mas o terceiro é quando você coloca uma veste de santidade. Quando você coloca uma veste sobre você e agora o Eterno faz questão de se apresentar para você. Liberando para você não somente dom, mas revelação do segredo, do secreto de Deus, das Escrituras de Deus. E Paulo então, quando agora ele está trazendo o evangelismo, Paulo agora quando ele quer trazer agora para a gente um modelo sacerdotal, mas ele entendendo que ali na frente, talvez não teria mais o templo, não teria um modelo sacerdotal, não estava mais tão puro. Ele vai trazer então um modelo ao qual as pessoas ao qual ele está pregando, os gentios, dizendo, deixa eu mostrar um modelo de um guerreiro para vocês, e é isso que Cristo quer fazer em você. Bota lá, filho, Efésios capítulo 6, versículo 10. Então ele vai trazer uma nova vestimenta para nós. E eu quero mostrar a vestimenta que Paulo traz para mim e para você. E da onde que ele está tirando essas vestimentas. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando eu visto as armaduras de Deus, quando eu visto essa veste, quando eu entro nesse terceiro nível, quando eu saio do raso, quando eu vou para um lugar onde eu sou mais cobrado, onde eu sou mais exigido, ele está dizendo que é um lugar que nós nos encontramos firme contra a cilada de Satanás. É onde Satanás vem. Lembra Jesus quando sai do seu batismo, o Espírito Santo o leva então ao deserto, ele fica lá durante 40 dias, e a Bíblia diz que quando teve fome, ele foi tentado, e Satanás tenta ele 3 vezes pelas Escrituras, mas ele estava revestido de uma armadura de Deus, ele estava revestido de um sacerdócio, ele estava vestido como um sumo sacerdote, e ele resistiu às 3 tentações. E ele deu base bíblica nas 3. E ele disse, mas Deus também fala isso. Deus também fala isso. E Deus também fala isso. Olha que interessante, vamos continuar, próximo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo e das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes. E aí ele começa a armadura que ele vai trazer de um soldado romano. O Império Romano dominando, o soldado romano em todas as esquinas, como se fosse um policial fardado em todo o canto, e ele está dizendo o nível de autoridade que Jesus quer deixar que vocês entrem, que Jesus quer que vocês se revistam, é igual um soldado romano que não é derrotado. E ele vai dizer, então, cinjam-se com o cinto da verdade, vistam-se com a couraça da justiça, tende os pés o calçado com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem
no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Mas aí nós confundimos. Mas aí nós temos um grande problema. Porque eu acho, e aí até tem pessoas, eu não sou contra isso, mas estão, talvez, só talvez, se vestindo de uma maneira errada. E aí eles colocam assim: eu vou colocar a capacete agora da salvação, eu vou botar agora a couraça da justiça, e coloca. Eu já fiz isso. A pastora fazia isso muito. Eu vou botar o cinto da verdade, eu vou botar o calçado da palavra do evangelho da paz. Agora eu me armo com o escudo da fé e a espada, que são minhas orações e súplicas. E aí eu saio todo romano de casa. Mas a palavra, Paulo não está nos ensinando isso. Paulo está dizendo assim, ó: tenha a sua salvação na sua mente, a certeza dela, que você é salvo. Tenha a justiça sobre os teus ombros, sobre o teu coração, e tudo que você falar e tudo que você fizer seja justo. Tenha a verdade dentro de você, nos seus órgãos mais vitais, e seja verdadeiro em tudo que você faça, e lute contra a mentira. Que o teu caminhar seja luz através da palavra, e que você caminhe dentro da palavra de Deus. Que a sua fé te proteja de quando o macumbeiro diz: eu vou mandar uma macumba para você. Eu tenho fé porque eu sou salvo, sou justo, tenho a verdade, ando na palavra e eu tenho fé que isso não pode acontecer comigo. Aleluia. Não é um escudo, vem. Não, é a certeza. É a certeza. E aí ele diz: e a espada é a palavra de Deus. Quando você declara a palavra de Deus, quando você ora a palavra de Deus, quando você faz a palavra de Deus, é isso que Paulo está querendo nos mostrar, e não é a roupa romana que ele está querendo dar ênfase. Ele está querendo dizer sobre isso. E onde é que isso está dentro da Bíblia? Isso está na roupa sacerdotal. Coloca a imagem para mim, filho. E eu quero mostrar para você. Aqui nós temos então uma roupa comum nossa, onde um pecador chega no átrio de qualquer maneira. Quando eu entro num nível maior, eu já troco as minhas vestes. Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu fazia coisas erradas, não faço mais. Então eu entro agora para o segundo modelo de vestimenta, aonde começa a trazer uma transparência, aonde tudo começa a ser claro, não tem mais nada para me esconder. Eu estou sendo justo e claro. Mas para o sumo sacerdote, existiam então 4 vestimentas a mais, que vão ter o peitoral, a túnica dele mudava, os sinos apareciam, e isso tem tudo a ver com aquilo que Paulo está falando para nós. Olha, ele fala do capacete da salvação, ele fala da couraça da justiça, ele fala do cinto da verdade, ele fala do escudo da fé, ele fala da espada que é a palavra. Mas isso Paulo está tirando da onde? Do modelo sacerdotal, do modelo que veio celestial, o modelo que veio do céu. Então ele está mostrando no sacerdote como é que vinha. Ele tinha uma tiara na sua cabeça. Essa tiara na sua cabeça era de ouro, escrito Yud-He-Vav-He, o nome do Eterno. Sabe o que isso me mostra? Que ele tinha além, ele entendia que o Pai, o Todo-Poderoso Deus, o nosso Deus, o único Deus, ele ia mandar um Salvador. Então mesmo capacete da salvação é o capacete que você precisa ter o que na sua mente? O nome de Deus. Que Deus é um na sua vida, que Ele é maior que tudo, que só consegue olhar para o alto. Ele é todo poderoso, Ele é o Shaddai na nossa vida. Então, quando você tem o nome de Deus, você tem o Filho de Deus, e não um capacete. Mas o que o capacete fazia? Ele protegia. Quando eu tenho certeza da minha salvação, através de Deus, que mandou o seu único Filho, para que Ele morresse por mim e por você, uma morte de cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Quando eu tenho certeza disso, eu não sou corrompido na mente. Eu não sou fraco de querer cair para o mundo. Eu não tenho duplo sentido na minha mente. Eu não tenho dupla vida. Eu sou uma pessoa única.
Porque Deus é um. Porque Deus é um. Quando a gente vem com a couraça que protege então o seu coração, protege os seus ombros, o que isso representa para nós? A justiça de Deus. Mas o que o sacerdote carregava nos seus ombros, na sua couraça? O nome das 12 tribos. 6 tribos de um lado, 6 tribos na outra. Olha como isso é interessante. Quando nós temos justiça pelas nações, quando nós somos justos com as pessoas, nós temos a proteção do nosso coração. Por isso que eles dizem, pastor, porque devemos amar Israel? Porque Deus ama Israel. E você ama Deus, e se você ama Deus, você ama Israel. Por que temos que orar por Israel? Porque devemos orar para Israel, porque Israel é o relógio de Deus. Jesus, gente, deixa eu decepcionar você um pouquinho. Jesus não volta no Brasil. Ele volta em Israel. Entenda isso. Nós somos co-herdeiro com eles. Nós fizemos a parte da herança deles. Nós somos enxertados neles. Entenda isso. Só que nós criamos na própria igreja um antissemitismo, como odiamos Israel, odiamos judeus, como se eles fossem condenar o Jesus Cristo. Ei! Um dia nós vamos pregar sobre isso. Um dia na nossa terça da Torá eu vou falar sobre isso. A morte de Jesus Cristo. Talvez, só talvez você vai se decepcionar um pouco. E parar de ser antissemita e querer a morte de Israel e querer a morte dos verdadeiros culpados que mataram Jesus. Olha só, a verdade ficava onde? O cinto da verdade. Mas onde que era guardado o Urim e Tumim? Aqui dentro no centro. Quando Deus queria julgar Israel, queria julgar as 12 tribos, ele pegava, o sumo sacerdote pegava o Urim e Tumim, e aquela que acendia, uma era sim e a outra era não, e tinha a resposta de Deus viva na frente deles. Irmãos, talvez para nós seja muito difícil nós compreendermos o Antigo Testamento, mas o lugar que mais houve milagre, o lugar que teve mais manifestação e poder de Deus, aonde eles viviam milagres após milagres, naquele deserto, quando eles andavam com aquele tabernáculo, onde Deus julgava, onde Deus revelava, onde Deus mandava a comida, o maná todos os dias, quando Deus mandava água, quando Deus supria todas as coisas, o maior milagre não é o que você vive hoje, o maior milagre esse povo viveu, só que nós não compreendemos, porque como nós não conseguimos viver esse nível de milagre, nós achamos que isso não existe, mas eles viviam diariamente um milagre. Quando Deus acendia as pedras do Urim e Tumim, mostrava a verdade e a pura verdade sobre todas as coisas. E quando ele queria saber qual tribo era, acendia o peitoral. Gente, isso é muito milagre. Isso é muita manifestação e poder de Deus diante deles, porque sabe o que Deus queria fazer? Habitar entre nós. Só que sabe qual que é o maior problema que nós temos hoje? O maior de todos eles. Que eles viveram um milagre de alguém que habitou no meio deles. E hoje você pode viver milagres maiores de alguém que habita dentro de você. Só que nós estamos tão ocupados com a nossa mente, tão preocupados com coisas bobas, tão preocupados em não buscar a Ele, tão preocupados assim, uma emoçãozinha só no louvor, já é a presença dele, que é só aquilo. Quer dizer, a gente gosta do rasinho. Não se aprofunda, não busca, tem medo, e tudo que passar disso é demônio. Nós queremos viver só o superficial. E imagina, se quando ele se manifestava fora, ao meio do povo, ele já fazia coisa doideira, tu imagina o que ele pode fazer por dentro, a doideira que ele pode fazer. Só que sabe que nós estamos preocupados? Eu acho que nós devíamos voltar para o deserto. 40 anos dependente dele, 40 anos só comendo um tipo de comida, então tu não te preocupava na comida, 40 anos tu bebia a água que ele mandava para você, 40 anos que você não precisava se preocupar em comprar roupa, que a palavra de Deus vai dizer que o calçado crescia, a roupa não desgastava e crescia conforme eles cresciam. Tu não precisava preocupar com isso, a única preocupação era em santificar e buscar a presença de Deus. A única preocupação, buscar a Deus. O que nós vamos fazer quando acordar? Buscar a Deus.
E agora que a gente já pegou o maná, buscar a Deus. E depois nós vamos buscar a Deus de novo. E depois vamos buscar de novo. Por isso que a Bíblia no Antigo Testamento vai dizer assim, ó, medite na palavra de dia e de noite. Medite sem cessar. Ele só não fala na madrugada porque ele deu uma madrugada para a gente dormir. Ele disse, olha, tem tempo para todas as coisas, então você medite na palavra desde que você acorda até a hora que você vai dormir. Mas vai dormir. E quando dormir eu trabalho na tua vida. Porque tu acordar tu incomoda. Deus para fazer a mulher ter que botar o homem num sono? É porque incomoda. Senão ele ia dizer assim, ó, Igor, deixa eu tirar aqui a costela rapidinho, ó, vamos fazer a Bia. Tá. Ó a Bia aqui, ó. Não, ele teve que botar porque o homem incomodava. É porque nós, acordados, nós não pensamos só em Deus. Só que a nossa mente deveria, em primeira coisa, lembrar de Deus o tempo todo. Primeira coisa que nós deveríamos fazer quando acordar, lembrar de Deus. Deveríamos orar a Deus. E depois, continuar em Deus. E vamos trabalhar e fazer o melhor no seu trabalho. Por quê? Porque eu vou fazer para Deus. Eu vou fazer o melhor amor. Por quê? Porque eu vou fazer para Deus. Eu vou fazer o melhor estudo. Por quê? Porque eu vou fazer para Deus. Eu vou fazer a minha melhor oração. Por quê? Porque eu estou fazendo para Deus. O problema é que a nossa realidade é que nós queremos fazer para as pessoas. Nós queremos fazer para os outros. Então a nossa verdade acaba sendo uma mentira. Porque nós queremos a aprovação dos outros. Nós queremos que os outros nos falem, ó, como ora bonito. Não, ó, se tiver alguém vendo, cara, eu trabalho que é uma beleza. Mas deixa meu patrão virar as costas. Até xingo. E digo para você, hoje eu ia botar no grupo, começaram a botar coisa e apagar coisa. Eu disse, olha, Jesus leu. Tu pode até apagar, mas Jesus viu esse negócio aqui. Não adianta. Então nós precisamos entender que a nossa vida, para chegar num terceiro nível, para um lugar, do Santíssimo Lugar, é um lugar de dedicação, de servir, de amar, não é de religião. É de tudo que você fazer por excelência, não por você, não por teu mérito, mas para aquele que é digno de toda a honra, todo o louvor e toda a glória, chamado Jesus Cristo, chamado Deus em nossas vidas. Então depois eles vão falar assim, olha, a sua fé, que é o teu escudo, que paga até dardos inflamados do inimigo. Abre sininhos. Sabe o que é a sua fé hoje? As suas orações. Quando você busca em oração, a sua fé é ativada. O seu escudo de proteção é ativado. É quando você, porque só quem tem muita certeza da sua salvação é que tem uma oração eficaz. Só quem tem muita certeza da sua salvação. Só quem tem muita justiça e verdade, a sua verdadeira oração, ela é justificada. Não é uma oração que bate no teto, mas é uma oração que rompe. É uma oração que chega com um incenso suave às narinas de Deus. E quando você vê os pés, que daí vão dizer que é o calçado, só que no tabernáculo os pés eram descalços, porque os pés descalços representam uma conexão com o lugar da santidade, a conexão num lugar com o eterno, a conexão num lugar com Deus Todo-Poderoso, aonde eu faço uma aliança, aonde eu me conecto, aonde que eu coloco meus pés. Lembra quando Deus chama Moisés? Ele diz, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. O lugar que você pisa é santo. Por quê? Porque eu quero me conectar contigo. Era a glória de Deus, a manifestação de Deus. E quando a manifestação de Deus estava acontecendo, ele disse, tira os teus calçados, porque eu quero me conectar diretamente contigo. Por isso que você vai ver o nível de arrependimento. O nível de arrependimento do crente do Antigo Testamento era se deitar com o seu corpo no chão. Um nível total de submissão e conexão com o Eterno. Hoje a gente quer ficar de joelho. Hoje a gente ainda fica até em pé. Hoje a gente nem dá mais bola para se arrepender. Como se isso não fizesse mais importância para nós. E a espada é a Torá, é a palavra de Deus. Que estava onde? Nas mãos. Quando o sacerdote orava por você.
quando ele abençoava Israel, quando ele abençoava o povo, quando ele abençoava em nome do Eterno sobre a vida de todas as pessoas que estavam naquele lugar. Essa é a maior espada quando você ora a palavra de Deus. Então, qual é o nível que você tem? Qual que é o nível que você tem hoje de vestimenta celestial? Qual é o nível teu de armadura celestial? Agora eu digo para você, olha que legal. Então, se você, pastor, se eu for revestido pela salvação, pela palavra de Deus, pela fé que é o escudo, pelas lâmpadas dos meus pés que vão pregar o evangelho, sobre a verdade e a justiça de Deus, eu posso entrar no Santo dos Santos? Pode, se ele tivesse ainda construído. Não pode. Por quê? Porque o templo foi destruído. Mas então, pastor, como que eu entro no Santo dos Santos Celestial? Você não precisa entrar. Você tem uma pessoa chamada Jesus Cristo, sumo sacerdote, advogado, que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, num lugar chamado Santo dos Santos, onde a glória é estabelecida pelo trono dele, onde tem anjos cantando e clamando 24 horas, santo, 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 um lugar de santidade única, um lugar que você só consegue chegar lá através de uma pessoa, chamada Jesus Cristo, o Nazareno. E quando você morrer, somente com vestes, e as suas vestes serão o corpo glorificado, as mesmas vestes que Adão tinha, antes de cair, antes da queda, quando ele vivia no jardim. É esse lugar que nós queremos voltar. É o lugar do jardim do Éden. É o corpo glorificado. É assentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, junto com Cristo, nosso único suficiente Salvador. Sentar na bolda dos cordeiros, no banquete celestial, filho. E quando Jesus fala da parábola do banquete, ele diz que Deus deu as vestimentas para que todos pudessem se assentar no banquete, Marcelo. Ele deu a salvação, ele nos trouxe a fé, ele nos colocou num lugar para a gente pregar o evangelho, ele te deu a oportunidade de ser justo, ele botou um monte de gente falsa para você ser verdadeiro, ele te dá um monte de oportunidades diariamente, Marcelo, diariamente, todos os dias da nossa vida, diariamente, ele dá a oportunidade de nós nos cobrirmos com essas vestimentas. E aí Jesus no banquete, na parábola do banquete, ele diz assim: mas teve uma pessoa que tinha acesso a tudo isso, mas chegou na festa, não estava vestido com as vestes, e ele disse: a você eu vou te mandar para o inferno, a você. E a mente da pastora, durante 30 anos, ficava: mas como? Ele chegou lá, ele estava no banquete, ele sentou. Como que isso? Como que alguém vai chegar no banquete? Como que alguém vai chegar no céu e vai ser tirado daquele lugar? É porque nós seremos analisados pela salvação, pela fé, pela verdade, pela justiça, pela Torá e pela palavra que você caminha. Essa é a verdadeira vestimenta que Deus tem para mim e para você. E se as nossas vestimentas estiverem sujas, está na hora de nós analisarmos se é a mentira, se é a falta de justiça, falta de caráter em nós, se é a falta de Torá, de ler a palavra de Deus, se é falta de oração, se é falta de proteção, é falta de quê? Para que podemos chegar diante disso. E pastor, o que isso tem a ver com a história de Purim, a história de Esther? Tem tudo a ver. E você me dá 5 minutinhos para mim falar um pouco da história de Esther. Quem conhece a história de Esther completa? 10 capítulos. Rapidinho para ler. Uma beleza. 5 personagens principais: Rainha Vasti, o rei Xerxes. Nós temos Esther. Nós temos agora Mardoqueu e temos Ramão malvado. Na festa de Purim é muito legal, porque na festa de Purim, quando nós falarmos o nome Amã para você, você vai gritar, você vai festejar, você vai fazer barulho em comemoração à morte daquele homem malvado, que está ligado, nós não vamos entrar nesse assunto, mas está ligado até no Holocausto. Os 10 filhos de Amã, que são mortos, enforcados, eles vão ser os 10 generais que sobreviveram de Hitler, que no final de tudo foram enforcados também.
E os nomes deles, e o acrônico do nome dos filhos de Amã, no livro de Esther, dá certinho a ligação com eles. É tremendo como Deus já falou isso para nós há 2000 anos. Mas a história é o seguinte, no primeiro capítulo da história de Esther, rei Xerxes fazendo uma festa, 6 meses, mostrando seu reinado, mostrando sua riqueza, sua autoridade. No final de 6 meses, ele vai pegar agora, vai fazer uma festa para todo o povo. Antes era para os líderes, 127 províncias, 127 regiões, governadores daquele lugar vinham para celebrar essa festa. Agora ele abre para todo o povo. No 7º dia, bebaço, ele estava para lá de Bagdá, longe da realidade de Deus. Ele pega, o que ele vai fazer? Manda chamar Vaste, a rainha. Não é Veste Casa, né? É Vaste. Chama a rainha. Traga ela com a coroa. Aí os sábios vão dizer, traga ela nua, que eu quero mostrar a beleza dela. E a rainha Vaste, ela está fazendo uma outra festa, somente para mulheres, e ela se recusa. E quando ela se recusa, porque ela não está com roupas reais, para chegar diante de um rei. Assim como um sacerdote não poderia vestir qualquer roupa para chegar diante do Eterno. Isso é uma lei do universo. Ela não tinha roupas reais, ela não ia aparecer nua. E automaticamente então, ela não aparece. E o rei pergunta aos seus sábios, 7 sábios, o que eu devo fazer com a rainha Vaste? Eles dizem, olha, nesse exato momento, todas as mulheres e todas as províncias vão ficar sabendo o que Vaste fez, e nenhuma dessas mulheres mais obedecerão ao seu marido, se o Senhor não tomar uma providência. Então fale para ela que nunca mais ela poderá chegar diante de você, e ela perderá o reinado. Por isso que eu digo para você, a Bíblia condena quem bebe demais. Ele bebaço diz, eu decreto, só bêbado para fazer essas coisas. Por isso que a Bíblia diz, beba com moderação. Ela nem diz isso, mas ela diz assim, gente, cuida, porque alterou a tua mente, já é um problema, que você pode lançar decretos de morte sobre a sua família, sobre teus filhos, sobre a tua raiva, sobre a tua ira, sobre o teu trabalho, que você não tem noção como isso vai fazer parte da tua vida, do resto da vida e das tuas gerações. Então, passando a bebedeira, passou a ressaca, a Bíblia vai dizer que o rei Xerxes tem saudade agora de Vaste. E aí ele diz, o que eu faço? Chama novamente os conselheiros vem. E diz assim, rei, vamos fazer uma nova eleição, vamos chamar todas as virgens de todas as províncias e vamos achar uma esposa para você. E nisso Mardoqueu, um judeu, que fazia parte da corte do reinado, ele tinha uma sobrinha, a qual ele adota como filha, chamada Radassa. E aí ele diz, mas Radassa é um nome muito judaico. Vou te chamar de Esther, porque Esther é um nome mais babilônico. E apresenta ela, mas uma coisa ele pediu, não fale a tua origem para ninguém. Não diz de onde tu veio, não diz quem são seus pais. E vá lá. E nisso você conhece a história, eles ficam lá mais um ano, as mulheres se embelezando, um ano só tomando banho de óleo, para ficar perfumada para o rei. E no dia então da seleção, o rei diz assim, vocês podem ir lá no tesouro, e pegar qualquer joia, qualquer riqueza que tem lá, e se vestir com ela, e se apresentar diante do rei. E aí eu tenho uma graça em entender a sabedoria de Esther, que ela vai então para o eunuco, aquele que está cuidando do harém, e pergunta para o eunuco da seguinte maneira, qual veste que agrada ao rei? Gente, você não precisa ter o ouro e a prata, se você tem o dono do ouro e da prata. Ela não precisava se vestir com as joias, se todas as joias seriam dela, se ela fosse só eleita rainha. Porque a regra era o seguinte, se você não for escolhida, o que você escolheu vai ser seu. Ela não quis uma coisa, ela quis se entregar para ter tudo. Essa é a nossa vida com Deus. Eu quero riqueza, eu quero prosperidade. Tu só quer, tu não dá nada para Ele. Se entrega para Ele para ver se Ele não te dá tudo que pertence a Ele para você. E diz, desfruta.
Não preciso dizer que é meu, eu só preciso aproveitar, porque tudo que é dele é meu. Esse é o verdadeiro sentido que nós devemos ter. Só que olha como é que é interessante. Ela perguntou: que vestes que te agrada? Deus, por que nós não fizemos uma oração de arrependimento e perguntamos assim: ó, Deus, o que eu estou impuro para você ainda? O que eu preciso melhorar nas minhas vestes? O que eu preciso tirar de pecado? O que eu preciso ser mais justo? O que eu preciso ser mais verdadeiro? Como que eu posso orar mais? Como que eu posso jejuar mais? Como que eu posso ter mais um nível de revelação? Não! Ah, papai querido, se tu puder, paga minhas contas, me prospera, faz um milionário. Só isso que nós sabemos pedir. Deus não é pai, é banco. É só dinheiro. Só quero ser rico. Ei, deixa eu te falar, Ele é o dono da riqueza. Seja dele, que toda a riqueza será sua. É simples o princípio. O amor por uma pessoa é da mesma maneira. Quando tu te entrega no relacionamento, o relacionamento dá certo. Quando nós somos individuais, eu quero isso, o outro quer isso, eu quero isso, é um casamento fracassado, porque não há entrega. Existe uma entrega. Pergunta para Deus como devem ser suas roupas, e não igual de todo mundo. Não é igual a roupa de todo mundo. E nisso então ele escolhe a rainha Esther, faz um banquete para ela. Mas agora muda o cenário. Amã, um dos principais governantes daquele reinado, ordenado pelo rei Xerxes, por onde ele passasse, todos, repita comigo, todos, deveriam se prostrar. Mas existia um cara chamado Mardoqueu, amava a Deus, roxo, assim, ó, virado da curva. Sabe aquela curva do rio, assim que ninguém gosta? Era Mardoqueu. Todo mundo, quando ele passava, se prostrava. Mardoqueu. Porque para uma única pessoa só que ele vai se prostrar, o Deus Altíssimo. Ele diz: não, para homem nenhum me prostra. Passava Amã, ele não se prostrava. Amã, virado no alho, disse assim: cara, nós vamos dar um jeito nesse cara. Mas assim, ó, eu não vou destruir um, eu vou destruir todo mundo. Ele chega ao rei e diz: sabia, rei, que tem um povinho aí, uns crentes, os caras que vão na igreja, não são gente boa, não se prostram diante do errado, não se prostra diante da mentira, não se prostra diante das coisas da falcatrua. Então assim, não são gente boa para a gente, porque não está fazendo a gente melhorar. Então esse povinho ali, ó, ele não obedece ao rei, eles obedecem a outro Deus. Eu, se eu fosse o rei, mandava matar todo mundo. E ainda te dou 350 mil quilos de prata para que a gente possa matar todo mundo. Um pagamento altíssimo. E aí o rei diz: pega o meu selo, meu anel, faz um decreto e faz como tu queres. Quando Mardoqueu, aquele virado da curva, descobre, bota um pano de saco, já não pode mais entrar no reinado, porque ele não está com vestes adequadas, mas ele está com vestes de arrependimento. Bota um pano de saco, fica no portão, clamando, e quer falar com Esther. Quando Esther aparece, porque fica preocupada com seu tio, vai perguntar, ela diz assim: meu tio, o que está acontecendo? E ele vai dizer: olha, o malvado Amã, ele mandou matar todo mundo. Ela diz: mas eu não posso fazer nada. Bota lá, filho, Esther capítulo 4. É 6? Quem falou 6? Bota um para a gente começar. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou a própria veste, vestiu-se com um pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi apenas até a porta do palácio real, porque ninguém vestido com pano de saco tinha permissão de entrar. A cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com um jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Ele, porém, não os aceitou. Então Esther convocou Ataque,
um dos oficiais do rei que havia sido nomeado para ajudá-lo, e deu a ordem para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele agia daquela forma. Ataque foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido publicado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther e informasse da situação, ordenando-lhe que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ataque retornou, relatou a Esther o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela a instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxima do rei do pátio interno sem ter sido chamado, será morto, e a não ser que o rei lhe estenda o cetro de ouro e poupe a sua vida. Aliás, eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Espera ali. Volta ao sacerdócio. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para fazer expiação, amarrado numa corda, com um sininho tocando para saber se ele estava vivo ou não. Não tem algo parecido? Porque nós não podemos chegar diante do Eterno de qualquer maneira. Tinha uma regra no reino dizendo: olha, só pode chegar diante do rei se ele chamar. Se eu aparecer, ele manda matar. E faz mais de 2 meses que ele não me chama, nem para ter intimidade, nem para conversar, nem para passear para tomar um café. Ela ficava totalmente isolada. 12, filho. Quando informaram Mardoqueu da resposta de Esther, e ele mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E aí, deixa eu perguntar para você: será, de tudo que você já passou na sua vida, por todos os lugares que você já foi, por todo o histórico da sua família, por tudo que já aconteceu no passado, será que você não foi a pessoa escolhida, chamada para fazer a diferença, assim como Esther foi chamada? E Mardoqueu está dizendo: olha, se tu não se posicionar, ele vai levantar outro. Mas não pense que você não pagará o preço por isso. Mas será que eu e você, quem sabe não foi para um momento como esse que nós estamos vivendo hoje, conhecendo a Cristo, conhecendo o Evangelho, para poder redimir a nossa casa, redimir a nossa família, ser o primeiro crente, ser a primeira pessoa que acredita em Cristo, poder trazer uma salvação, trazer bênção para 1000 gerações para frente, quebrar a maldição das 4 gerações atrás? Será que não foi para este momento que Deus te chamou? E o preço é muito alto para você pagar, a renúncia é muito alto para você pagar, as acusações, os deboches, as risadinhas: você é o crentezinho, você não pode falar disso na frente de você. Será que não foi exatamente para isso? Para você ser uma pessoa que vai se levantar, vai entrar num lugar mais santo, para poder chegar diante de um Deus que essas pessoas não conseguem? Será que não foi para isso que Deus nos chamou, eu e você, para mudar a nossa sorte? Porque nós vivemos no pecado e agora nós vivemos para a vida eterna junto com Cristo Jesus. Ele mudou a nossa sorte. E será que não é isso que Deus está querendo fazer? Tirar a tua tristeza, tirar a tua doença, tirar a tua depressão, tirar a tua raiva, tirar a tua ira, mudar a tua sorte nesse sentido, para você ser uma pessoa melhor. Será que não foi para isso que Deus te chamou? E a história continua. Então a rainha Esther, ela chega e vai dizer assim: manda todo o povo jejuar em 3 dias. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Vamos voltar lá para o sacerdócio. Quando Deus chama o povo para poder se apresentar para Ele, para entregar os 10 mandamentos, para entregar a palavra de Deus, lá no Monte Sinai, o que Ele diz para o povo? Jejue 3 dias, para que você tenha um favor, para que eu possa falar contigo, para que eu possa esclarecer as coisas para você.
Esther jejua 3 dias, chega diante do rei. Se o rei levantasse o cetro, ela nem falaria, eles simplesmente levariam ela para a morte. E se ele apontasse o cetro para ela, então ela poderia ter o favor dele, ter a graça, ter a salvação, ter a oportunidade de mudar. E ali a história, então, o rei aceita a chegada dela, e ela vai trazer agora uma salvação a todos os povos. Ela vai fazer então uma manobra com o rei, e diz: rei, e o rei diz: Esther, se tu quiser até metade do meu reino eu te dou hoje. Ele disse: Senhor, se te agrada, eu gostaria de jantar com você e com Amã amanhã à noite, e aí eu te conto o que eu quero. Naquela noite, a palavra de Deus diz que o rei Xerxes não consegue dormir. Ele fica insônia. Quando ele está insônia, ele manda vir as crônicas, a história do reinado. Quando ele chega a história do reinado para ele, ele vai ver que um dia Mardoqueu estava diante de 2 soldados, e os soldados estavam descontentes com o reinado, estavam programando uma rebelião e matar o rei. E ele traz isso a Esther, e Esther conta ao rei, e o rei descobre a verdade, manda enforcar os 2, mata os 2. E aí naquela noite, justamente naquela noite de todas as histórias, Deus faz ele abrir um livro, faz abrir um rolo, ele olha uma história, e a história se chama Mardoqueu. E aí ele pergunta para os seus líderes, e diz: o que nós fizemos para esse homem que salvou a vida do rei? Sabe o que eles falaram, filho? Nada. E eu quero que você entenda uma coisa. Talvez você está no Evangelho, e talvez você não está sendo honrado. Talvez você não está sendo amostrado para todo mundo. Talvez Deus não está te iluminando, mandando poder, glória sobre a tua vida. Eu vou curar o leproso. Eu vou fazer o cadeirante andar. Mas Ele não esqueceu de você, está anotado. Está anotada as tuas orações, está anotada a tua obediência, está anotada a tua mudança de vida, está anotado a tua justiça, está anotada a tua verdade, está anotado a tua leitura da palavra, está anotado todos os dias, e no momento certo Ele vai honrar. Então não busque a honra de um homem que pode te dar, busque a honra de quando Deus quer te mostrar. E aí ele pergunta: o que eu devo fazer? E naquele dia de manhã, Amã chega e diz assim: hoje eu vou falar para o rei, para matar Mardoqueu já na frente. E aí quando ele chega, filho, o rei pergunta assim: Amã, vem aqui, quero te perguntar uma coisa. Se o rei fosse honrar alguém, o que o rei deveria fazer? E Amã achando que era para ele. Por isso isso é um desejo bem para os outros, para você ter para você. Aí ele achando assim: cara, para mim. Não, rei, pega o melhor cavalo do rei, pega a melhor roupa do rei, coloca sobre esse homem, bota em cima do cavalo, faz ele passar pelo reinado todo, com um servo segurando e dizendo assim: é desse jeito que Deus quer honrar, é desse jeito que o rei quer honrar. Aí ele diz assim: tu é bom demais, faz isso com Mardoqueu. Faz isso com o próximo. Daí diz a palavra de Deus que todos tinham que se curvar para Mardoqueu em cima do cavalo, com as vestes reais. E a mãe dizendo: é desse jeito que o rei quer honrar. É desse jeito que Deus quer honrar. Deixa eu falar uma coisa para você. Mardoqueu não pediu nada, ele só foi verdadeiro e justo. E quem honrou ele não foi o rei, foi Deus, que colocou ele no melhor lugar. A história diz que Amã, ele estava com tanta raiva de Mardoqueu, que para Mardoqueu ele fez algo especial. Uma forca na sua casa de 20 metros de altura, para no dia que estava chegando, no dia da sorte de Purim, o dia de Purim, que eu posso matar todos os judeus e eles não podem se defender. É tudo cordeirinho, vamos matar um por um. Mas para Mardoqueu, eu tenho um lugar especial. Cuida com aquilo que tu deseja para os outros, porque pode voltar para ti. Chega no outro dia, eles vão para o jantar, chamam a Amã, e aí Esther diz: eu estou triste, meu rei. Mas o que está acontecendo, Esther? Tem um cara que quer matar o meu povo, quer matar todos os meus, inclusive eu. Quem é esse cara? Amã, sentada à mesa com a gente. Diz que o rei virou no alho. Ele se levanta.
ele vai para outra sala. Amã ainda cai no pior desejo da vida dele. Amã, ele chega assim, ó, vai aos pés de Esther, se debruça para ela, filha, dizendo assim, ó, Esther, me ajuda. Eu não sabia que era teu povo. Me dá uma mãozinha. Fala para o rei aliviar, porque eu sei que ele vai me matar. Quando o rei vem, Marcelo, o que tu acha se um homem tivesse debruçado no colo da tua mulher? Ele disse, cara, além de tu querer matar todo o povo, ainda queres abusar da minha esposa? Ele só piorou a manada de desgraça na vida dele. Aí chega, sempre tem um que viu, gente. Por isso que eu digo, ó, você apagou a mensagem, Jesus leu. Vai ser revelado para alguém. Aí chega um lá, um dos soldados, e diz, olha, tem mais. Ele construiu uma forca de 20 metros atrás da casa dele para matar Mardoqueu. Aí ele disse, pois é, ele vai morrer nessa forca então. E todo o tesouro dele, todo o dinheiro dele, vai para os tesouros de Mardoqueu. Cuidado quando nós queremos fazer do mal para o próximo. Mas para mim finalizar a história, e aí depois, então Mardoqueu vai falar com o rei Xerxes, e ele vai dizer, mas rei, foi dado um decreto com teu selo. E o rei diz, mas eu não posso desfazer o decreto. No decreto dizia que o povo não poderia então se defender. Faça um novo decreto. Então eles fazem um novo decreto dizendo que no 13 de Adar, no dia de Purim, eles iriam fazer então o quê? Poder se defender contra todos que viessem atacar. A palavra de Deus vai dizer que foram mais de 75 mil mortos. Pessoas que tentaram matar os judeus, mataram aquele povo, e nenhum deles foi tocado. Deus protegeu todos, a casa de todos. Mas para mim finalizar, que eu gostaria de falar tanta coisa dessa história, e hoje eu estou empolgado. Eu queria falar tanta coisa, mas eu quero falar uma coisa para você que é muito importante para você gravar nessa noite. Então, primeira coisa, você precisa vir sexta-feira para nós fazermos novos decretos na sua vida, amém? Amém. Para Deus mudar a tua sorte, mudar o lugar, talvez, só talvez, você foi chamado para isso. E é esse dia, esse momento que talvez possa fazer uma reviravolta na sua vida, amém? Convide uma pessoa, traga um amigo, nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas deixa eu falar para você, 4 princípios que acontecem nessa festa. Primeiro, devemos enviar comida para uma família ou para alguém. Nesse caso, a gente está fazendo cesta básica. Se você quiser trazer, então, até semana que vem, essa semana trouxeram bastante coisa já, trazer alguma coisa de uma cesta básica para trazer, a gente vai distribuir para as pessoas, amém? Segunda coisa, nessa festa, dar um presente a um necessitado. Eu não sou necessitado, mas se você quiser dar um presente, eu estou aceitando, estamos aí. Mas você deve dar um presente para alguém. Pode ser algo que você já tem, você pode comprar, mas isso é um que você dá cara, é uma bondade que você vai fazer para uma pessoa. Isso você vai escolher quem você quer. A terceira coisa, ler o livro de Esther essa semana, você precisa ler o livro de Esther. E a quarta, no dia da festa a gente vai se fantasiar, porque assim como Deus ficou oculto nessa história, e você não vê o nome de Deus durante todo o livro de Esther, mas Ele está presente fazendo toda essa ação, dessa mesma maneira, nessa festa, nós viemos fantasiados, justamente, claro, que não venha de caveira, não venha de Homem-Aranha, não venha, né? Não, sex shop não é fantasia, deixa eu explicar isso para você. Então assim, ó, é coisa decente. Então assim, ó, nessa festa você vem, se você não tiver nenhuma fantasia, a gente traz para você uma máscara e você vai se fantasiar justamente para quê? Para comemorar essa festa com quem? Com quem está com Deus, escondido com Ele e sendo apresentado quando Ele vai te chamar para ser apresentado, amém? Agora eu quero dizer para você o seguinte: aquilo que você não vence hoje vai voltar contra você amanhã. Repita comigo, aquilo que eu não venço, infelizmente, ele volta. Eu gosto de uma história para contar do tatu, muita gente já ouviu, mas eu gosto demais dessa história. Um dia tinha um tatu na selva e ele aprontava demais. Pensa num cara ruim. O tatu era virar no ar. Tatu ruim. Aí o rei Leão, ele disse, cara, vamos fazer um julgamento aqui e vamos dar uma sentença para o tatu, porque o tatu é muito ruim, faz muita coisa errada. Aí o tatu disse, cara, eu vou chamar um advogado, ele chama o macaquinho. Macaco, me defenda, o rei Leão quer me acusar e quer mandar me matar. Aí o macaquinho disse, cara, eu vou te ajudar. Eu sei como salvar a tua vida.
Aí ele vai dizer para o rei, quando ele chega no tribunal, diz assim: olha, todas as acusações contra o Tatu está correta. Ele é ruim mesmo. Ele fez. E o Tatu assim: caraca, dá para me defender. E o cara está me acusando. Não, ele é tudo isso. E a sentença dele tem que ser a morte. Mas assim, rei, nós precisamos fazer algo muito importante. Não é só matar, porque matar é pouco para o Tatu. Matar ele assim, ó, degolar ele é muito pouco para ele. Vamos fazer ele sofrer. Vamos enterrar ele vivo e de barriga para baixo. Não sei se você conhece o Tatu, mas o Tatu cala. Mais cedo ou mais tarde, lá na frente, o Tatu fez um túnel e saiu lá na frente e continuou vivo, aprontando todas as coisas. Quando nós falamos de Amã, Amã era um agadita, um amalequita. E aí eu quero falar rapidamente, cara, eu gosto demais dessa parte. E eu quero falar rapidamente para você. Bota lá, filho, Gênesis 36, 15. Eu quero mostrar para você onde nasceu o amalequita. E olha que na nossa vida tem muita amalequita. Tem muito bicho ruim que vem de Amaleque, que ele é descendente de Esaú, irmão de Jacó. Olha só, foram esses chefes dos descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú: Temar, Omar, Zéfor, Kenaz, tudo nome bom para dar filho. Corá, Jeatá e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz, na terra de Edom, eram netos de Adá. 17. Foram esses os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes de Naate, Zera, Samá e Mizar. Foram esses os chefes descendentes de Reuel, em Edom, eram netos de Basamate, mulher de Esaú. Era o bicho. Não, no 16, volta lá, filho. Ele faz a terra de Edom. Aí, ó, Gaate e Amaleque. Lembra que Jacó e Esaú, Jacó ele volta para Deus. Esaú fica com a herança do pai. E ali ele se volta contra o pai, casando com outras mulheres que não agradavam o pai, que geram um povo chamado Amalequitas, que são a pior raça que existiu contra o povo de Deus. A pior raça que poderia ter existido. Aí Deus em Deuteronômio vai dizer assim, ó: vamos aniquilar todo mundo, vamos matar todo mundo. Aí, quando é que vai se cumprir isso? Vai se cumprir lá em Samuel capítulo 15. Lá em Samuel capítulo 15, o rei Saul, Deus diz assim para ele: mata todos os amalequitas, mata eles, mata as mulheres, mata as crianças e mata os animais. O rei, muito orgulhoso, achando que já era o bambambam no nome de Deus, ele pega os bois, pega os gados e pega o rei de Amaleque, um agagita, e não mata. Samuel chega e diz: por que desobedecesse a Deus? Por causa da tua desobediência, Deus agora se separa de ti. Olha como obedecer é mais importante do que sacrificar. Ele pega a espada e mata aquele homem. Os sábios vão dizer que uma das mulheres dele, que estava grávida, que foram protegidas dele, fugiu. E aí continuou a ter gerações e gerações. Era para ter acabado ali. Aquilo que era para ter acabado em 1 Samuel, quando chegamos lá no livro de Esther agora, ele aparece de novo, um agagita. Descendentes dos amalequitas. Queriam fazer o quê? Destruir o povo de Deus novamente. Acabar com todos eles. Mas olha como Deus é bom. Esaú, Saul, o rei Saul, ele era da tribo de Benjamim. E Mardoqueu de qual tribo? Benjamita. Aquilo que ele não fez, Deus levanta um outro para fazer. Aquilo que você não vence, Deus vai ter que levantar outro para vencer. E aquilo que você não vence hoje pode destruir as tuas gerações no futuro. Para de deixar pedra no calcanhar dos teus filhos. Para de deixar pedra de tropeço para as tuas gerações. Se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus mandou matar, mata. Se Deus mandou você parar, para. Se Deus mandou você ficar quieto, fique. Para de desobedecer a Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Repete comigo: é melhor obedecer do que sacrificar. O perigo de fazermos as coisas para Deus do nosso modo e não do modo de Deus. Quando não resolvermos nossos problemas por completo, mais cedo ou mais tarde,
a conta vai chegar. Talvez, só talvez, nós estamos recebendo contas nossas hoje, que foram dos nossos pais antepassados que não venceram. Aquilo que eu não venço hoje, pode me vencer amanhã. Cuidado para aquilo. Obediência é melhor do que desobediência. A desobediência de Saul trouxe morte para o povo, e a obediência de Ester trouxe vida. O rei Saul negou matar todos os agaguitas, todos os amalequitas daquela época. Mas quando Ester se posicionou, mesmo com o perigo de morte, ela faz totalmente ao contrário. Ela faz gerar vida quando ela assume a sua responsabilidade daquilo que ela foi chamada. A desobediência de Adão trouxe o pecado, e a obediência de Jesus nos tira do pecado. A desobediência da rainha Vasti trouxe a queda do seu reinado, mas a obediência de Ester trouxe salvação para o seu reinado. A obediência de uma mulher muda a sorte de uma nação. Como está a sua obediência nessa noite? Porque desobediência só traz destruição. Vamos ficar de pé? Lembra que eu falei para você que um dos mandamentos dessa festa, de cumprir essa festa, é ajudar um próximo, a dar um presente para uma próxima pessoa? E aí você vai me perguntar assim: pastor, Jesus fez a festa de Purim? Fez. Está escrito na Bíblia? Tá. Quando Jesus ele vai até o tanque de Betesda, quando ele vai lá, diz que aquele lugar era cheio de enfermos, milhares de pessoas enfermas. Eles esperavam o milagre de um anjo tocar naquela água, e quando ele se jogasse naquele lugar, eles seriam curados. Mas isso não acontecia. Então eles ficavam, a Bíblia vai dizer que tinha um homem lá paralisado durante 38 anos. 38 anos. Jesus aparece no meio de uma multidão de pessoas doentes, num Shabat, num sábado, e só cura uma pessoa. Marcelo, só vai curar uma pessoa. Ali, Rafael, ele poderia ter curado todos eles naquele tanque. Mas ele não foi para curar, ele foi para cumprir um mandamento. Ele tinha que abençoar uma pessoa. E ele vai lá numa pessoa que está paralisada durante 38 anos. E diz ela: pega a tua maca, levanta e anda. Ele foi cumprir um dos mandamentos da festa de porco. Quando você pega ali em casa, João capítulo 5, você vai dizer que ele está indo para esse lugar, é início de uma festa. Não vai estar dito ali qual festa que é, justamente porque essa festa se chama Purim. E justamente, como que você vai entender que é Purim? Pelaquilo que Jesus cumpriu, pelaquilo que Jesus fez naquele dia. Por que ele vai fazer no Shabat? Por que ele vai curar somente um homem? Por que ele vai tirar? E outra, pasme e leia a palavra de Deus para você ver, esse homem não é paralítico. Esse homem está paralisado. Ele parou. E é assim muitos de nós podemos estar hoje, parado, esperando por um milagre, esperando a água correr, esperando um anjo bater na água. Ei! Sexta-feira, levanta a bunda da tua mesa, da tua cadeira, e vem comemorar essa festa. Sai do teu lugar, não fica mais parado, não fica mais paralisado, não fica mais. Dá um passo para mudar a tua vida, dá um passo para mudar a tua sorte, para mudar a tua estação, para mudar a tua situação. Deixa lançarem decretos sobre a sua vida, decrete nesse dia coisas importantes para você. Não vai se revogar. Lembra quando Elias vai levantar um altar contra o altar de Baal? Ele não destrói o altar de Baal, ele faz só um altar melhor, um altar verdadeiro. Você não precisa chutar o terreiro de macumba, só precisa ser luz. Você não precisa denunciar o prédio torto, basta ser reto.
Faz um reto no lado que o próprio reto denuncia o torto. Pronto, é simples. É fácil. É isso que nós devemos fazer. Então, se até Jesus cumpriu a festa de Purim, cumpre também, muda a sua sorte. Baixa a luz lá, fecha seus olhos que eu sou tímido. Quero orar por você. Pai eterno, nós te louvamos, Pai. Quantas coisas, Senhor, maravilhosas temos nesses textos. Desde o tabernáculo, Senhor. Desde o tabernáculo, Senhor, até toda a leitura de Esther que lemos hoje, Pai. Quantos achados importantes nós temos. Nós entendemos, Senhor, que lançaram sorte naquele dia, e naquele dia que lançaram sorte, Pai, caiu no dia 13 de Adar, onde seria a aniquilação de todo o povo de Deus naquela época. O Senhor mudou a sorte deles. O Senhor mudou a vida deles. O Senhor mudou a tristeza, o lamento, Pai, em alegria e felicidade. E foi decretado no final do livro, Senhor, para que perpetuamente fosse comemorada essa vitória, Senhor, de ano em ano, em geração. E queremos, Pai, cumprir com novos decretos, Senhor, sobre a igreja. Novos decretos sobre cada filho aqui presente, Pai. Novos decretos, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Pai, para mudar também a sua sorte, Pai. Pai, talvez o Senhor não esteja falando aos seus filhos que não estão conseguindo te ouvir, mas talvez não é porque, Senhor, o Senhor não está com eles, mas sim porque o Senhor está trabalhando por detrás da história, preparando o momento certo, preparando a hora certa, Senhor. Nos permita, Pai, colocar uma veste celestial. Nos permita, Senhor, aumentar o nosso nível, sair do átrio, Senhor, entrar no lugar santo. E se assim for do agrado do Eterno, que nós possamos entrar num nível, Pai Santíssimo. Mas sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, está à tua direita, assentado como um justo juiz, Pai, com o corpo glorificado, Pai, com as vestes limpas, porque entendemos que Cristo é a nossa salvação. Entendemos que Ele foi uma pessoa justa nessa terra, não teve mentira, só houve verdade sobre Ele, Pai. Que Ele caminhou, Senhor, segundo a Tua palavra, que Ele proclamou na Tua palavra, Senhor, o reino que está chegando. Senhor, que a fé dele, Pai, faziam que até as montanhas mudassem de lugar. O mar se acalmava, Senhor, a tempestade parava, Senhor. Os milagres que Ele fez, Pai, isso demonstra, Senhor, a roupa da justiça e da santidade. E Ele disse que esse era o modelo, que assim como Ele foi, nós poderemos ser, que assim como Ele conseguiu, nós também conseguimos. Ele fala que o único cálice que nós não conseguimos beber é o cálice da crucificação, Pai, da justificação, mas Ele justificou a cada um de nós, Pai, quando acreditamos verdadeiramente. E nos permita agora, Senhor, colocar as roupas, Pai, todos os dias quando acordamos, Pai, podemos ser mais verdadeiros, podemos ser justos, podemos ter certeza da salvação, podemos ter mais oração, mais leitura da palavra, Senhor, andar pelaquilo que lemos, andar pelaquilo que pregamos, Pai, sermos pessoas diferentes, Senhor, melhorando a todos os dias. Nos cobra mais, Pai, porque quanto mais o Senhor nos cobra, mais perto de Ti nós chegamos, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor corrige a quem o Senhor ama, que o Senhor busca aqueles que Te buscam, que o Senhor se apresenta àqueles que Te buscam, Pai, e é dessa maneira que nós queremos, Pai. Nos permita, Senhor, essa semana sermos abençoados. Nos permita, Senhor, que nessa semana nós possamos viver o júbilo, Senhor, possamos nos programar, Senhor, quais são os decretos que nós vamos realizar, Pai. Nos traz um nosso sonho, Pai, traz em nossa mente, Senhor, palavras e decreto, que possamos decretar sobre a nossa família, possamos decretar sobre os nossos filhos, possamos decretar sobre a nossa casa, podemos decretar sobre a igreja do Senhor, podemos decretar, Pai, sobre as nossas unções, sobre, Senhor, as revelações, Pai.
Nos traz palavra de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, Senhor. Porque nós queremos chegar diante de Ti com alegria. Queremos chegar diante de Ti, Pai, com alegria e júbilo, Senhor. Essa é a festa mais alegre, Senhor. Nós estamos no último mês, o mês de Adar, do calendário bíblico, Pai. Iniciamos o mês com uma festa, Pai, do Pessar, Senhor, do Cordeiro, da salvação. E terminamos o ano com a festa da alegria, Pai, de que aquele que venceu, aquele que conseguiu chegar até o final, Senhor. Assim, Pai, é como a nossa vida. Porque quando saímos do pecado, Senhor, e recebemos o Senhor Jesus como nosso único Salvador, o Senhor diz que a festa lá no céu. E quando, Senhor, o Teu Filho vem nos buscar, quando nós formos se chegar até Ele, o Senhor diz que o Senhor Jesus está preparando um banquete de uma festa para nos receber. Da mesma maneira, Senhor, que nós possamos ser alegres essa semana, que nós possamos buscar a Tua face essa semana, que nós possamos buscar a Tua revelação essa semana, Senhor, que o Senhor derrame a Tua proteção, a Tua graça sobre a nossa vida. Muda a nossa situação desde já, Pai, para que quando chegarmos na sexta-feira, Pai, estaremos todos aqui alegres, felizes, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos viver essa verdade dentro de nós, viver essa verdade bíblica, Senhor, dentro de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Você pode se assentar mais um minutinho. Era só a sensação que estava terminando. Alexandre vai terminar. Pode subir. Eu quero agradecer a todos que nos visitam hoje. Acho que tem um casal aqui. Como é que é o nome do senhor? Ricardo. É a primeira vez, Ricardo? Segunda, né? A sua esposa é a? Eliane. É a primeira, Eliane. Não se assusta não, a gente é bonzinho, tá? A gente é legalzinho. Hoje, ó, eu vou dizer pra você, ó. A minha esposa já foi até pra dentro. Assim, ó. Ela vai brigar comigo, que eu me passei hoje. Mas eu prometo, vem na próxima, que aí é eles que pregam que é melhor. Prometo pra você, vem na próxima, tá? Mas que venha sexta-feira com a gente. Vai ser bênção de Deus. Viva essa verdade na vida de vocês. E deixa Deus mostrar para vocês que Ele é Deus na vida de vocês. Deixa Ele mudar a situação da sua casa, mudar a situação da vida de vocês. Eu sei que existem mudanças que vocês estão precisando. Eu sei que vocês querem mudar. Mas às vezes precisa o tempo certo e a hora certa. E eu acredito que vocês foram chamados para isso. Eu acredito que você é como uma Esther, que você foi chamado de uma geração toda perturbada para ser a diferença. E você está trazendo seu marido, está trazendo seu filho, e você está lutando por isso. Então viva essa história, uma palavra de Deus mesmo na sua vida, e seja essa verdade dentro de você. Deixa isso vir para fora na sua vida. E se puderem vir na sexta-feira, será uma bênção receber todos vocês. Gente, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, por essa palavra. Que Deus continue te abençoando, para a honra e glória do Senhor. Uma palavra realmente de bastante informações, mas que durante essa semana a gente possa meditar nela. Vamos para os informativos. A gente tem a festa da Imãs. Gente, quem vai para a festa amanhã da Imãs? Tem alguém que vai? Lembre de levar cadeira junto, cadeira de praia, tá? Quem tiver cadeira de praia. Não é obrigação, mas quem tiver, leve junto. Vai ser muito bom, vai ser. A gente tem um estudo da Terceira Torá. Não deixe de participar, que é aqui que a gente se aprofunda. É aqui que a gente vai falar sobre alguns assuntos que a gente não fala aqui no púlpito, que são assuntos mais profundos, são pessoas que querem buscar realmente, se aprofundar. A gente, é um curso básico. Eu acredito que em uns 3 anos a gente termina esse curso e depois a gente vai se aprofundar mais ainda. Sexta-feira, lembrando, Shabat com festa de Purim. Foi fraco. Shabat com festa de Purim. É isso aí, gente. Lembre de trazer algo, de dar algo para alguém necessitado. Lembra que na festa não precisa fazer nada, que a gente vai fazer já 35 pessoas. É Shabat mesmo. Legal, obrigado, pastor. Na festa vai ser cobrado R$ 35 por pessoa
não precisa trazer nada para a festa. Se trouxer alguma coisa realmente para ajudar outra pessoa. Tá? Com certeza a pastora vai dar mais informações no grupo lá. Hein? No dia da capacitação do voluntário, tem algum flyer, alguma coisa desse dia? Eu não cheguei a marcar aqui. Gente, quem tiver interesse em estar participando com a gente, tiver interesse em estar ajudando a igreja, que a gente precisa de pessoas, que ajudem a gente a cuidar mesmo da igreja. Tem vários, né? Porta, as crianças, a gente precisa bastante disso. Então, quem quiser participar dessa reunião vai ser no dia 14/3. Não vai ser 14 não, vou ler errado. Botar errado, pastor? Então vamos mudar aqui já. 14/3 é sexta-feira, né? É sexta ou não? É dia 19. É dia 19/3. Pronto. 19/3 às 20 horas. Pô, mas lê lá, filho, eu fiz com tanto carinho. Tá bom, vamos ler. Quem disser deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Tá ali, pastor? Tá feito, tá falado. Amém, pastor. Amém. A gente tem o retiro das mulheres também. Eita. A gente tem o retiro de quem? Das mulheres. Dia 1º a dia 3 de agosto. É bênção demais. Vamos lá, vamos para frente. A gente vai falar um pouquinho sobre oferta. Gente, olha só que interessante, né? A gente sempre vai para a palavra para falar sobre oferta. Mas eu vou levar para um outro lado. Eu vou levar para esses informativos. O informativo, que a gente tem um projeto Sara e a gente tem um projeto de estudo bíblico. Esses projetos são gratuitos. Como tem outros cursos aqui na igreja também que são gratuitos. Para a gente manter toda essa estrutura, a gente manter essa casa, manter o ar-condicionado, a energia, tudo tem um custo. Sem falar que o pastor depende dessa casa, mas ultimamente não tem dado nem o suficiente para ele se manter. Essa é a realidade que a gente vive, a gente é em poucas pessoas, né? A gente não tem muitas pessoas aqui. Então, mas o amor pela verdade é muito grande aqui. A gente é dedicado em buscar a verdade. Por isso que tem o projeto Sara, por isso que tem um projeto de estudo bíblico. Para quê? Para trazer a verdade, a luz naquilo que a gente tem dúvida. Eu vou usar uma palavra que está em 1 Coríntios 16, do 1 ao 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com sua renda. Separe uma quantia para a gente ajudar a casa, para que a gente continue caminhando, buscando essa verdade. E isso vai fazer diferença na tua vida. Eu sempre digo, eu tenho o privilégio de ajudar essa casa. A minha casa tem o privilégio de honrar essa casa aqui. Por quê? Por que eu digo que é privilégio? Aonde que eu encontro esse tipo de palavra? Essa verdade, a Bíblia? Eu não sei. Aqui na nossa região não tem. Então eu tenho o privilégio de ajudar essa casa. Eu quero que vocês tenham esse privilégio também. Possam sentir o amor no coração e ter esse privilégio. Glórias ao Eterno pela provisão que Ele derramou durante toda a minha semana, pelo meu salário, e a gente possa ser grato. O louvor vai estar cantando um louvor agora. A gente pode se levantar. Enquanto o louvor toca, vocês possam fazer a oferta.